Olá, começa agora mais um Duas na Tri. E nesta edição nós vamos falar sobre a estrela Gabrielle Chanel, a estilista mais influente do século XX, não é, Silvia Vinhas? Nem me fale, Malu. Quando fala em Chanel, a gente já pensa em coisa bonita, né? Não dá para não pensar. Porque a Chanel, além de revolucionar a moda, as criações de Chanel deram mais liberdade, mais conforto às mulheres. A calça comprida, por exemplo, que era somente usada pelos homens, a Chanel que trouxe a peça para o guarda-roupa feminino lá no início do século XX, uma época em que as mulheres ainda conviviam com espartilhos e os vestidos longos. Coco Chanel, como ficou conhecida, ela morreu há 50 anos, em janeiro de 1971, mas deixou um legado que até hoje influencia a maneira de se vestir das mulheres e também o nosso comportamento. E quem vai falar sobre esse legado é o José Menerini Neto, ele que é professor de arte do Colégio Objetivo. Neto, muito obrigada pela sua presença, por partilhar aqui o seu tempo e os seus conhecimentos. Seja bem-vindo. Imagina, Malu, muitíssimo obrigado. Eu agradeço pelo espaço, a você e Silvia Vinhas também. Estou aqui, espero contribuir com a importância e o conhecimento de tudo que Chanel fez pela moda e pelas mulheres. Ai, que delícia, Neto. Um prazer enorme ter você aqui. Ô, Neto, a gente sabe, né, a importância da Chanel, mas é sempre bom ouvir da voz de uma pessoa que entende muito mais. Eu queria que você falasse da importância do Chanel para a história e por que ela é considerada um símbolo de libertação para as mulheres. Olha, a Chanel, ela começa a fazer isso na primeira década, já em 1910, ela começa como chapeleira, né? Ela abre a primeira loja dela onde ela produz chapéu dentro da cidade de Paris ainda, e depois ela vai abrir lojas de roupas no norte da França, na região do Canal da França, onde ela vai se preocupar com roupas práticas, para mulheres da vida moderna, naquele início do século XX. Ela era ousada, né? Não teve medo de ousar, como vocês bem já falaram na introdução dessa apresentação, e ela criava acessórios e roupas elegantes e que, ao mesmo tempo, atendiam às necessidades da vida prática da mulher moderna. Ela é um exemplo, né, de pioneirismo na moda, né? Porque todos os segmentos da época eram dominados por homens, né? As mulheres elas estavam começando a ingressar no mercado de trabalho, né, Neto? Então, aí nós estamos falando de um outro contexto, né? Sim, estamos falando, sim, Malu, num contexto onde as mulheres elegantes da sociedade não trabalhavam, né? Elas viviam trancadas dentro de casa, e a Chanel, ela foi uma mulher muito, como eu já disse, ousada e muito independente, né? Ela tomou iniciativas que levaram a pensar de que a mulher tinha o direito de trabalhar, de fazer o que ela quisesse fazer, de vestir o que ela quisesse vestir e ir para onde ela quisesse, que são questões muito presentes nos discursos atuais quando se fala da vida da mulher na sociedade atual e contemporânea. Então ela foi muito, para a época, uma ousadia, né? Como eu já disse. As mulheres com pele de porcelana, por exemplo, e a Chanel teve a coragem. Na verdade, muita coisa que se fala sobre Chanel é difícil de explicar porque ela inventou muitas histórias no decorrer da vida. Mas assim, ela lançou a pele bronzeada da mulher, por exemplo, né? Tem uma história que se conta que, na verdade, ela ficou muito tempo no sol e ela queimou a pele, o que era muito feio para a época. As mulheres da sociedade tinham peles de porcelana, e ela falou, bom, já que eu queimei, eu vou assumir. É bonito pele bronzeada, né? Isso demonstra o quanto ela foi ousada, né? Mulheres saindo de casa sem os chapéus que ela falava que eram chapéus com fruteiras na cabeça, que era a moda dominante na época, e o grande estilista dessa sociedade francesa era o Paul Poiret, né, com uma moda muito ornamentada, com roupas longas, né, com muitos adereços. Paul Poiret tem a sua importância na história da moda, e Chanel chega rompendo com
tudo isso, né? Então, os homens, olha, vejam lá, né? O Paul Poiret é um homem desenhando roupas para as mulheres. E a Chanel chega e fala: agora eu vou fazer e vou atender às necessidades dessas mulheres. Então, ela é inovadora em tudo isso, né? Malu, do jeito que você é, porque Malu, viu, Neto, ela está sempre querendo inovar, sempre querendo quebrar paradigmas. É verdade, ela é terrível. Eu fico imaginando, Malu, você na época da Chanel, quer dizer, ela, pele bronzeada. Vamos mudar tudo, né, Malu? Ô, Silvia, e você sabe que eu fico pensando, Neto, também, nesse tempo, né? Quer dizer, é preciso que tivesse uma mulher dessa gramatura, dessa envergadura, para que as mulheres estivessem hoje no patamar que estão. Quer dizer, se uma mulher não toma iniciativa... E aí, Silvia, eu sempre penso o seguinte, por que não? É sempre uma pergunta que eu me faço, e acho que ela também fazia isso, né? E o que a gente deveria fazer sempre, né, para que esse papel das mulheres tivesse esse protagonismo, né, Silvia? Às vezes, viu, Neto, eu acho que assim, às vezes não, a história diz, tem sempre que aparecer alguém, seja mulher ou seja homem, que quebre, que tire as pessoas da zona de conforto, né? E foi isso que eu senti, é isso que eu senti quando eu acompanhei algumas histórias no cinema, no teatro, né? Ela rompia, né, com tudo que ela achava importante, né, mudar na sociedade. E aí eu queria que você falasse, né, sobre isso e também de algumas criações. Por exemplo, o que ela rompeu mesmo, independente da pele bronzeada, foi a calça comprida. Acho que foi o que mais chocou as mulheres colocarem calça comprida. Fala um pouquinho sobre isso, né? Pois é. Olha, inclusive, né, falando aqui, é um homem falando sobre uma mulher inovadora, né? Muitas vezes se pensa, né, a própria mulher precisa do aval de um homem. Olha, gente, eu estou aqui por acaso, sou homem falando de uma mulher, mas Chanel não precisava de aval nenhum. Eu estou aqui como um historiador da arte, poderia perfeitamente uma outra mulher estar falando aqui. Então, que fique claro, a minha locução pouco importa por ser homem falando de uma mulher. O que importa é que Chanel assumiu as rédeas da própria vida de ser mulher numa sociedade. Então, a minha locução não valida nada. Ela se validou sozinha. Ela não precisou da locução de um homem para falar, o que ela faz é importante. Ela mesma afirmou. Agora, as calças compridas, né, como eu já disse, essas histórias todas, Chanel inventou muita coisa por conta da origem humilde dela, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, mas assim, ela começou como cantora, ela ia cantar, daí vem o apelido dela de Chanel, tinha uma música que ela cantava que o refrão tinha a palavra cocô, cocô, e daí virou o apelido Cocô Chanel. Lá ela conheceu um rapaz que adorava montaria. E as mulheres, quando montavam os cavalos, elas sentavam de lado, por conta do vestido longo, que não permitia elas sentarem de frente. Ela falou, eu vou colocar uma calça comprida e vou sentar de frente. Pronto. Né? Aí a calça comprida entra no universo da Chanel, só que ela não vai produzir, quando ela vai produzir isso na marca dela, ela não vai fazer calça de montaria, ela vai fazer calça inspirada nas calças dos marinheiros, que chega hoje, inclusive, como uma referência para aquilo que se chama de calça pantalona no Brasil, uma calça mais reta, uma calça mais larga, mas vem dessa experiência da montaria. Então, olha que ousadia, né? E hoje a gente pode falar também que a gente tem um tipo de calça chamado calça boyfriend. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Que horror! Acho horrível. Não, peraí. A Chanel gostava de calça boyfriend? Tinha alguma coisa parecida com isso? Não, mas assim, a calça boyfriend hoje, eu entendo que é um pouco, resgatar um pouco esse espírito de Chanel, tira do guarda-roupa do homem e traz para o guarda-roupa da mulher. Né? Então, assim, se apropria. A calça do namorado, grande, larga, que é o que se chama de boyfriend hoje, né? Mas a gente pode entender que são mulheres olhando para os guarda-roupas dos homens hoje, dos seus namorados, falando, essa calça agora é minha, não é mais sua. Isso já é calça boyfriend, que a gente conhece, né? Mas tem esse precedente, há mais de 100 anos atrás, com a Chanel. Então a calça comprida é um marco dela, mas olha, Silvia, havia outras mulheres que usavam. A atriz Sarah Bernard, né, que também foi uma mulher muito inovadora para sua época, era uma estrela, né? Ela também usava calças compridas um pouco antes de Chanel. E agora, hoje, é inimaginável pensar um guarda-roupa contemporâneo de mulheres sem a possibilidade da praticidade da calça comprida, né?
É verdade. Ô, Neto, eu queria puxar aqui um questionamento, que é o seguinte: você é um historiador de arte, né? E assim, você dá um Google aí, você tem tudo sobre Chanel, né? Eu queria que você contasse para a gente, do ponto de vista do seu trabalho, o que te surpreende ainda na Coco Chanel? O que você, por exemplo, para se preparar aqui para esse nosso programa, o que você descobriu? O que ela tem que a gente ainda não sabe? Olha, é difícil falar o que não se saiba, né? Porque Chanel, embora das histórias muito confusas, porque ela inventou muita coisa, já foi muito pesquisada, tem muitos livros, muito material riquíssimo sobre a marca, a grife Chanel, a Maison Chanel, né? A casa Chanel, Maison, a casa em francês, né? Que tem essa recente popularidade por conta do Karl Lagerfeld, que foi o estilista que assumiu a marca a partir dos anos 80 e trouxe um novo fôlego, né? A Chanel faz toda essa revolução, tira o espartilho, roupas mais largas, o pretinho básico, inspirado em roupa do orfanato, porque ela cresceu num orfanato, né, com 12 anos de idade, ela ficou órfã, coisa que ela escondeu um grande período da vida, mas o pretinho básico era o pretinho, era o uniforme do orfanato, né? Então, veja, calça comprida, espartilho, o preto básico, os colares de pérolas, misturando joias de verdade com bijuteria. O que mais? O perfume Chanel número 5, né? As sapatilhas bicolores, né? As sapatilhas têm uma história que se conta muito interessante, que ela era uma mulher grande, ela tinha um pé muito comprido. Então vejam, questão de design, para encurtar o pé, o que ela fez? Ela colocou a ponta escura. Né? E, claro, não podemos esquecer o tailleur, né? O casaquinho com saia e feita com tweed, que é um tecido escocês que foi apresentado para ela também por um outro namorado dela, que falou, olha, dá uma olhada nesse tecido. Até hoje, quando se fala em Chanel, está tudo aí. Sem esquecer também do corte de cabelo Chanel, não é? Cortou o cabelo na década de 10 para a década de 20, no período pós-Primeira Guerra Mundial, aonde muitas mulheres tiveram que deixar a sua vida domiciliar e tiveram que sair para trabalhar. Então, calça comprida, roupa larga, sem espartilho, cabelo curto e vamos ao mundo, vamos à vida, vamos conquistar o espaço ao mundo. A gente repara, né, que a Chanel ela não queria criar assim nada para o mundo. Até foi, mas você percebe que conforme você vai contando, que ela foi adaptando o que ela precisava, as necessidades dela naquele momento. Então ela inventava histórias, ela trazia a história dela para o que ela vestia. É o pretinho básico, é a calça que ela quis vestir lá, subir no cavalo, adaptar à época da guerra. Então, você percebe que tudo ela adaptava para ela, e aí ela jogava para o mundo, né? E adaptava com elegância, né, Silvia? Porque, veja, isso é questão de design. Né? O que é design? Design é forma e função. Né? Você tem uma necessidade, então necessidade, vestir é uma necessidade. Né? Calçar é uma necessidade. Então tá, eu vou atender essa necessidade com conforto, daí tirar o espartilho e o vestido longo arrastado no chão, por exemplo, para a vida da mulher moderna, e ao mesmo tempo com elegância, com pesquisa de materiais, com conforto, com um belo de um caimento. Aliás, uma curiosidade, a gente sabe que as bolsas Chanel de matelassé, né, elas têm uma corrente, que é a alça da bolsa. Não sei se vocês sabem, mas o forro das roupas de Chanel passaram a ser muito leves e isso prejudicava o caimento. O que ela fez? Ela costurou dentro do forro uma correntinha para ajudar no caimento. Então, sempre que vocês acharem um tailleur, para ver se é Chanel de verdade, veja se tem uma corrente no acabamento embaixo. Isso Ai, meu Deus, eu vou olhar lá no meu armário, eu tenho 3 Chanel, eu vou ver se está tudo com ele, né? Porque Por favor, né? Desculpe, meninas, é funcional, mas ao mesmo tempo elegante. Então, tira o forro, o acabamento é prejudicado, mas ela corrige colocando um peso de corrente lá. Neto, agora eu fiquei com uma outra curiosidade. Por exemplo, uma mulher como essa, falou de namorado, aí me chamou a atenção. Como é que os homens reagiam a ela? Ela tinha namorado? Você conhece esse aspecto da vida dela?
Pois é um aspecto difícil de falar também, não é? O grande amor da vida dela é o Boy Capel, ou Boy Capel, né? Não sei dizer exatamente, Arthur Capel, que ela conheceu justamente a partir daquele rapaz que apresentou a montaria para ela, que ela conheceu no período de cantora. Era um rapaz da alta sociedade, que ela foi morar com ele, inclusive se namorou ou não, não sabemos, mas lá ela conheceu o Boy Capel, que foi o grande amor da vida dela, até onde se sabe, e ele morreu num acidente de carro. Né? Isso logo ali no começo da trajetória dos anos 10, 20. Né? Chanel mentiu a idade, né? Ela nasceu em 1883, ela falava que ela nasceu em 1893, ou seja, Chanel também soube, ela teve essas fatalidades na vida, mas ela também soube construir um mito. Chanel. E não é fácil construir um mito, não é? Então, muitas dessas histórias contribuem para a construção do mito Chanel. Ela nunca se casou, Malu, tanto que ela, né, até hoje é chamada de Mademoiselle Chanel. Mademoiselle em francês é senhorita, não é senhora, senhora seria madame. Então, Mademoiselle Chanel, porque nunca se casou. Ela tem há históricos de vários homens importantes na vida de Chanel e, ao mesmo tempo, uma mulher muito solitária. O apartamento dela está montado em Paris até hoje e ele dá de fundo para o famosíssimo Hotel Ritz, né, que também, até onde sei, ela ia dormir no Ritz, no Hotel Ritz, era entrando por dentro, era tudo interligado e tal. E quando ela recebia pessoas para jantar, né, tem uma história que a sala de jantar dela é cheia de biombos. E esses biombos, quando começava o jantar, ela colocava na frente de todas as portas, como se dissesse: fiquem comigo, uma mulher tão solitária quanto eu. Olha, esplêndida. Ô, Neto, você, durante toda essa entrevista, está falando, ela mentia, ela inventava as coisas, ela inventava a história dela, e a gente sabe, né, então, que a infância, você colocou alguns pontos aí, que a infância foi uma infância triste, influenciou muito a mulher que ela se tornou. E como que também essa infância influenciou a trajetória como estilista, porque algumas criações também tiveram inspiração, como você falou até do Pretinho Básico, nessa época. Fala um pouquinho dessa época para a gente. Falo sim. Ó, isso é algo contado depois, né? Mas é uma fase que tem mais certeza. Quando eu falo que ela inventou muita história, porque de repente alguém que está nos ouvindo nesse momento pode conhecer outras versões dessas histórias que eu estou contando aqui, porque existem outras versões. Mas desse período da infância, que depois se descobriu e é mais seguro falar, né, desse período, do orfanato. Com 12 anos, ela ficou órfã. A mãe era lavadeira de roupa e o pai ele era um mercador, um vendedor mascate, né, ambulante. E eles tiveram 7 filhos, 3 rapazes, um deles faleceu ainda criança. A Gabrielle Chanel, que era o nome dela, né, era a segunda filha. As meninas foram para um orfanato e os 2 meninos, foram trabalhar com o pai. Lá no orfanato, ela aprendeu a costurar. E dentro das normas rigorosas do orfanato aonde ela cresceu, ela também aprendeu noções de higiene muito severas que marcaram a vida dela e que inclusive nós podemos entender que está na base da criação do Chanel, do perfume Chanel número 5. Né? Então, mulheres elegantes, higiênicas e perfumadas ainda por cima. Então, são coisas que vêm do orfanato, não é só o pretinho básico, né? Uma roupa confortável, né? Mas também as questões de higiene e a costura toda, né? Nós sabemos que técnica de costura tem diferença na França. Tem o prêt-à-porter, que é a roupa pronta para usar, que é o famoso PMG, né? E tem a alta costura. A alta costura se faz em Paris. Tem uma organização que tem técnicas próprias, manuais, artesanais, até hoje. Né? E a marca Chanel, inclusive com a própria Chanel, tinha essa sofisticação das técnicas altamente elaboradas da alta costura, que certamente vem do aprendizado dela do período do orfanato. Então as coisas se gestam. Né? Toda essa mulher forte, né, que aprende a se virar sozinha e com essa marca de alta sofisticação técnica de costura, de design e
prática e confortável, vem desse período da adolescência de Gabrielle Chanel. O Neto, e me chama a atenção também o quanto, né? Por exemplo, a Silvia tem uma bolsa, ou mais de uma, pelo visto, mas eu estou brincando. Eu estou pensando o seguinte: um pretinho Uma básico. só. Aí, uma só, Silvia. Tá bom, tá bom. Eu já vi. E aí, o Neto, eu queria te perguntar o seguinte: quando a gente vê a Chanel, o estilo de roupa dela, até hoje, você pega um pretinho básico, você está sempre bem vestido, assim, essa longevidade da criação dela, né? Porque não foi superada. E aí, nesse sentido, eu te pergunto, ela tem precedente na história ou a Coco Chanel está sozinha na história? Nessa questão de identificação de um estilo, você fala? Sim. Olha, talvez ela esteja na base das grandes casas de costura francesas, né, que vão se consolidar no decorrer do século XX. Chanel, sem dúvida, é uma dessas primeiras grandes e fortes identidades, mas nós podemos citar, por exemplo, o Christian Dior, né, que emerge no período da Segunda Guerra Mundial, quando Gabrielle Chanel fechou a sua loja. Ela fechou a loja de Paris, que está no mesmo endereço até hoje, a mesma loja que ela abriu em Paris está lá até hoje. Ela fechou, foi para a Suíça, onde ela está enterrada, inclusive. Ela está em Lausanne, ela não está em Paris, né? E aí, nesse período de ausência de Chanel, emergem outros estilistas. A grande figura é o Christian Dior, mas daí vem as outras maisons, né? Quando a gente fala maison, os estilistas morreram, mas eles deixaram um legado, e aí vem outros estilistas que dão continuidade a isso. Então, eu citei o Paul Poiret aqui, eu posso dizer que sim, ele tem uma identidade muito forte, pré-Chanel. Agora, como maison de costura e de alta costura, Chanel é também um marco, né? Daí vem o Dior, vem o Yves Saint Laurent, a própria Elsa Schiaparelli, né, surrealista, todos eles vão estabelecendo as famosas casas de costura francesas como nós conhecemos até hoje. E por ela ter sido essa mulher tão empreendedora, né, tão forte, ela pode ser considerada um ícone também pela luta da igualdade das mulheres? Pois é, ela faz tudo isso antes de surgir a primeira onda feminista na Europa, né? Ela faz tudo isso na década de 10. Quando chega na década de 20, tudo isso já está posto por Chanel. Ela está por volta dos seus 35, 37 anos de idade, nos chamados anos loucos da década de 20, que é quando o movimento sufragista, ou seja, o movimento das mulheres feministas que brigam pelo direito ao voto, se fortalece. Então, por esse ponto de vista, ela precede. Já existia a inquietação de mulheres que trabalhavam, que queriam direitos trabalhistas, que queriam ser tratadas com igualdade, já existia. Mas se fortalece dos anos 20 e anos 30 com as sufragistas. Então, por esse ponto de vista, ela precede os movimentos feministas na Europa, né? Tanto que as sufragistas elas brigam pelo voto, e o voto vai acontecer no Brasil aqui quando? Na Constituição de 1934. Antes disso, mulher no Brasil também não votava, né? Então vejam, ela está na Europa fazendo isso. O movimento sufragista faz muito barulho nas décadas de 20 e 30. Ela precede, sem dúvida alguma, tudo isso. Ela contribui para a percepção da mulher como um ser presente na sociedade e que deve ter os seus direitos iguais e respeitados. Sim, ela contribui. Agora, foi esse ideal de igualdade que a fez adaptar a tantas peças masculinas, como o casaco de tweed, por exemplo, mas ou seria o senso estético dela, ou a busca por conforto, de onde vinha esse senso estético dela, e se a igualdade tinha a ver com isso? O que é que movia a Coco Chanel? Certamente sim, né? Porque quando ela pega uma calça de montaria e coloca, e depois transforma um universo masculino no universo, traz para o guarda-roupa feminino, a calça comprida, já tira o espartilho, faz roupas mais largas, mais confortáveis do corpo, certamente sim, né? Nós olhamos e percebemos isso pela própria estética, evidentemente associada ao conforto da mulher, como eu falei aqui, mas olhando para o guarda-roupa masculino. E aí se cria esse tipo de roupa que a gente chama até de roupa
unissex, vai, é um termo comum nos anos 80, a roupa unissex, hoje se chama de roupa agênero, né? Não tem gênero. Qualquer pessoa pode usar a roupa agênero. Então, Chanel também faz isso, e claro, né? Lendo, né, olhando para essas roupas da Chanel, sem dúvida alguma, uma mulher independente falando, imagina, né, sou mulher e vou usar o que eu quiser. Em pé de Ô, igualdade com os Neto, homens. ô, Neto, eu assisti um filme, não sei agora onde está passando, mas é muito bom, né? Quando conta a história da Chanel. Para quem não viu, fica aqui, é maravilhoso o filme. Mas o que eu sinto, assim, você acha que as mulheres, ela influenciava as mulheres na moda e também na vida pessoal? Porque ela não casou, né? Ela não teve filho, ela não constituiu família, que também era uma exigência da época, né? As mulheres todas casavam, elas casavam cedo, elas tinham aquele patrimônio de ser a mulher da casa, a esposa e ter o marido, e ela também quebrou essas regras. E mesmo assim, ela influenciou o século XX. Olha, eu tenho a impressão que por esse ponto de vista, não, ela influencia pela estética, mas aí são interpretações de um pesquisador. Há pessoas que podem discordar de mim, evidentemente. Veja, não, porque uma mulher ousada como Chanel era considerada uma mulher não adequada aos padrões sociais e do que se esperava de uma mulher na época. Então, certamente outras mulheres e outros homens mais ainda, né? Olhando com muito estranhamento para essa mulher ousada e inovadora que foi Chanel. Então, eu tenho a impressão de que ela teve muito mais resistência no começo da carreira, nos anos 20, nos anos 30, e só depois, quando a sua roupa é aceita, isso já pelos anos 30 e pós-Segunda Guerra, né, quando ela volta, ela não faz muito sucesso pós-Segunda Guerra, mas ela já era uma estilista conhecida e respeitada. Então, de imediato, não. Possivelmente depois, quando ela se torna muito conhecida e muito famosa. E nessa linha também eu queria pegar o comportamento dela, e a gente já está aí nos minutos finais. Eu só queria que você falasse um pouco do comportamento dela. Eu vi uma peça no teatro, que inclusive foi patrocinada pela Unip, e eles falam muito. Lembra, Silvia? Faz tempo já, Sim, mas assisti. foi maravilhosa. Foi E com a aí Marília Pêra? Desculpe interromper. foi Marília Pêra, fantástico. No Teatro FAAP, foi maravilhoso. E aí, assim, eu queria saber o comportamento dela. No fundo, ela era uma pessoa, o quê? Ela era triste, depressiva, alegre? Quem era Coco Chanel? Para a gente encerrar aí, Neto. Olha, difícil definir, porque é uma mulher de múltiplas camadas de leitura, né? Eu diria que uma mulher ousada, corajosa, independente, elegantíssima, com um senso estético altamente apurado, com uma percepção das necessidades da mulher na vida moderna muito pontuais e muito específicos, que fazem Coco Chanel ser quem é e a marca, o nome Coco Chanel se perpetuar até hoje, né? O Karl Lagerfeld faleceu, quem assumiu a Maison Chanel era a chefe do ateliê, né? A Viard, que está lá cuidando das coleções atuais, e assim, o Karl Lagerfeld revigora todo o universo dessa mulher, que está aí como essa marca indefectível, né? Cujo um dos símbolos dessa elegância, dessa beleza e dessa força é a camélia, aquele broche da camélia Chanel. Né? Então, são muitas camadas. Por outro lado, uma mulher solitária, emocionalmente muito carente. Então, percebam, há muitas camadas. É uma mulher que se permitiu ser muita coisa. E todas elas fascinantes. E muito atual, né? Porque tudo que você falou é de uma mulher atual. Neto, super obrigada, viu, Neto? Eu que te agradeço, né? E olha, convidem outras mulheres para virem falar sobre isso. Sobre isso comigo. Eu vou adorar ouvir mulheres falando e colocando outros pontos de vista sobre isso que eu acrescento aqui como historiador. Mas em hipótese alguma querendo me sobrepor às vozes femininas.
Muito pelo contrário, é uma Imagina, contribuição. imagina. Ai, muito obrigada, viu, Neto, pelo seu tempo aqui com a gente, né? Sempre a gente sai melhor do que a gente entra, né, Neto? Realmente engrandece. Obrigada a você, e o Duas na Tri vai ficando por aqui. Só lembrando que a educação é uma história sem fim. Tchau, gente.